Olá, obrigado você que está nos acompanhando em mais uma edição do Jornal ACN. E é a última edição do Jornal ACN do ano de 2020. Pois é, enfim, 2020 está acabando e esperamos que seja o início de um ciclo, 2021 seja o início de um ciclo de mais prosperidade, mais saúde para todos, mais esperanças, Mas vale lembrar, o tempo pode até ser dividido em ciclos, somos nós que dividimos o tempo em ciclos, porque o tempo é contínuo, apesar de haver a relatividade do tempo. Mas aí, são estudos de teorias e tal. O tempo é uma linha contínua, dividido em ciclos por nós. E cabe a nós fazermos com que cada um desses ciclos seja um pouco melhor, Pois é, esperamos que 2021 seja um ano melhor para todos. E para todos que sobreviveram bem a esse ano de 2020, dou aqui o meu abraço e desejo muitas prosperidades para o ano que vem. Hoje é quarta-feira, 30 de dezembro de 2020, nós começamos o nosso Jornal ACN de hoje, agradecendo você que nos assiste pelos nossos perfis do Facebook. Também temos o nosso canal do YouTube, do Cubo Notícias, o nosso site com o conteúdo completíssimo lá, tem tudo, além das edições anteriores, as notícias que nós publicamos lá também, As matérias escritas, tudo para você, principalmente de Porangaba e região. E tem também o nosso Instagram, o Cubo Notícias. Grande abraço mais uma vez, um feliz final de 2020 e ótimo início de 2021 para todos nós. Vamos iniciando o Jornal ACN, destacando aí as principais manchetes do dia, as principais notícias deste penúltimo dia destas últimas horas de 2020, Bom, gente, vamos lá destacar aqui as informações, as manchetes de hoje, o que nós temos de acontecimentos nesta quarta-feira, 30 de dezembro. Susto em Gjerdrum, na Noruega, deslizamento de terra deixa feridos na Noruega. A área é evacuada, região completamente congelada, Inverno europeu. A coisa está preocupante lá na Noruega, que hoje se viu, até agora não há informações de mortos em Gjerdrum, na Noruega, com deslizamento de terra que deixou aí alguns feridos. Ei, gente, e o ano acaba, mas a vergonha continua, O Brasil continua passando vergonha, falta de insumos, vários países do mundo iniciando a vacinação e o Brasil pedalando, sequer conseguindo a aquisição de insumos para fazer a vacinação do Covid-19. E eu tenho certeza que aí não tem falcatrua nenhuma. Que até agora não está definido. Até agora não está definida a data. O governo consegue 2,4%, ou seja, menos de 3% das seringas e agulhas para vacinação contra a Covid. O Ministério da Saúde conseguiu só 7,9 milhões dos 331 milhões de insumos que o governo federal tentou comprar em um pregão. É a incompetência absoluta do governo federal. O Ministério da Saúde ainda não confirmou a compra da Coronavac. O Butantan recebeu mais de 1,5 milhão de doses da Coronavac e o total chega a 10,6 milhões de doses já produzidas pelo Instituto Butantan aqui no Brasil. Ou seja, vacina praticamente pronta. A porcaria da Anvisa, porque a Anvisa é uma porcaria, até agora não se decide o que faz. Se fosse agrotóxico, já tinha liberado. Mas como se trata de vacina, a porcaria da Anvisa está fazendo politicagem, porque a Anvisa é subalterna do presidente, que é outro politiqueiro, não tá se importando com as vidas dos brasileiros, e sim em fazer política com o coronavírus. O Reino Unido
já aprovou também mais uma vacina. É a vacina de Oxford. Foi o primeiro país a aprovar a vacina de Oxford contra a Covid. O Reino Unido, que está vivendo um momento delicado, né, principalmente com a nova variante, lá na Inglaterra, que é um vírus 70% mais transmissível, mais forte. A vacina é uma das 4 testadas no Brasil. O país já está aplicando imunizantes da Pfizer na população desde o início do mês. Isso o Reino Unido. O Brasil não está aplicando nada. Só aplica corrupção, atos de milícia e politicagem barata. Enquanto isso, nosso presidente jogando futebol, comendo grama. Eu digo, burro não é um cavalo dirigindo, burro é um cavalo no meio da pista. Tá bem preocupado, né, com o cenário de mortes que o nosso país está enfrentando. Com 38 votos a favor e 29 contra, o Senado da Argentina aprova a legalização do aborto no país. Bom, gente, com as principais notícias ainda de hoje, seguro DPVAT não terá cobrança de taxa em 2021, decidiu o Conselho. Crivella deixou a prisão domiciliar para ir ao enterro da mãe em Minas Gerais. Elis Bezerra tinha 85 anos, morreu na madrugada de segunda-feira, como eu disse, na segunda-feira provavelmente de desgosto. Certamente que sim. E o prefeito afastado do Rio de Janeiro está tendo até escolta. O governo está gastando dinheiro para escoltar o Crivella. Que beleza! No mercado financeiro, a Bovespa alcança os 120 mil pontos pela primeira vez. A Bolsa Brasileira opera em patamar recorde nesta terça-feira. Operou nesta terça-feira, né? FGTS emergencial. Prazo para pedir o saque termina amanhã, quinta-feira. O prazo para beneficiário do Bolsa Família sacar o auxílio emergencial foi ampliado. No interior de São Paulo, incêndio atinge o Hospital Beneficência Portuguesa em Ribeirão Preto. Ainda não há informações de vítimas, nem como o fogo começou. Temporal deixa 5 mortos em Embu das Artes. Bombeiros estão ainda buscando desaparecidos. Os números de mortes, infelizmente, podem subir. Mãe, filho e sobrinho estão desaparecidos. Na capital, o Clube de São Paulo ficou cheio de lama de novo. Polícia encerra a festa. É um absurdo, cara. Mas não adianta só encerrar a festa. Tem que sentar o porrete. Tem que moer esses caras no cacete. São um bando de vagabundos irresponsáveis quem participa dessas festas, porque não tem a menor sensibilidade com o próximo. Uma pandemia numa segunda onda em expansão no Brasil, em muitas cidades, inclusive em cidades da nossa região, já não há mais vagas em leitos de UTI, né? Não tem a menor, essas pessoas não têm a menor sensibilidade. Se eles quiserem, se fosse uma doença onde a pessoa contraísse e ela não passasse para ninguém, fosse a responsabilidade dela contrair a doença, mas não é, né? Tudo que uma doença contagiosa, um passa para o outro. Não há essa possibilidade de você contrair uma doença sem haver uma mínima porcentagem de contágio, né? Mas gente que faz essa coisa, essas festas se aglomeram, que não tem essa menor empatia com o restante das pessoas, tinha que levar cacete no lombo da polícia, mas olha, ficar uns 4 dias deitado de tanto apanhar. Cambada de vagabundo. Polícia encerra a festa com 700 pessoas em casa alugada em Trancoso. O imóvel... Lembra que nós falamos que o aeroporto particular da cidade de Trancoso está lotada de jatinho? Jatinho particular. Os granfinos acham que não pegam coronavírus e que não passam para os outros.
Então tem que sentar o porrete nessa cambada de vagabundo, de folgado, de gente sem empatia. O imóvel é da cantora Elba Ramalho. Ela publicou um vídeo agora há pouco dizendo que não sabia do evento. Vá merda, porra! Por favor também, né? Não sabe o que acontece na própria casa? Ah, vem falar pra mim. Ó, outra coisa aqui, ó. Festa de música eletrônica. Festa de música eletrônica lotada, interditada no Leblon. Zona também de área de gente granfina. É aquele negócio que eu falo, não é porque tem, né, posses ou porque tem condição social que tem cérebro, né? Bando de burguês safado! Muitas vezes não vem acompanhado uma coisa da outra. Aí, ó, Leblon, com uma festa eletrônica lotada, foi interditada. Hospital de campanha para receber pacientes no Rio de Janeiro já está sendo montado. Aliás, até parou de receber pacientes o hospital de campanha. Parou de receber, não dá mais. Aí, ó, hospital lotado. Estamos aí na iminência de um risco de, nessa segunda onda, termos um colapso na saúde pública, onde todo mundo é afetado, e ainda tem vagabundo que vai em festa. Réveillon sem festa nem fogos no Rio. Haverá bloqueios em Copacabana. A orla ficará aberta ficou aberta para passagem do Natal, né? Mas agora no Réveillon vai fechar tudo lá em Copacabana. Em Natal a orla ficará aberta, lá a capital do Rio Grande do Norte. Né? Só que os quiosques devem fechar às 18 horas, em Natal, no Rio Grande do Norte. E lá em Copacabana tudo fechado. Mesmo assim vai ter gente que vai burlar. Mesmo assim ainda vai ter tonto que vai soltar fogos. Né? Na passagem de ano. Para comemorar o quê, né? É que não se sabe. Vamos ver o que mais aqui. Sem fixar agenda, o governo apresenta 3 datas para começar a vacinação no Brasil. 3 datas, mas não sabem qual. Eita, governo vagabundo esse governo brasileiro, hein? Governo vagabundo. Ah, que a porcaria da Anvisa. A Anvisa muda parte das exigências para a vacinação emergencial. Mudança ocorre um dia após a Pfizer dizer que a agência pede análises específicas e mais rígidas, diferentes das de outros países. Em nenhum outro país tem tanta exigência como a Anvisa. Mas vai pedir a liberação de agrotóxico na Anvisa, que libera facinho. Agrotóxico libera facinho. Laboratório pede autorização para testes da Sputnik V do Brasil. A Anvisa não divulgou o número de voluntários e nem os locais onde a pesquisa deve ser realizada. A agência vagabunda, essa Anvisa, parece que não está trabalhando nos períodos mais críticos da história da humanidade. Só a Anvisa parece que está fazendo corpo mole em detrimento a várias outras agências de países mais competentes que o Brasil, vamos falar a verdade, né? Países que investem mais em tecnologia, em ciência e educação, são países mais competentes que o Brasil, vamos falar a verdade. E em vários outros países, agências análogas à Anvisa estão liberando, estão aceitando as apresentações dos estudos, mas só a Anvisa que não. Quero fuder com os outros, é isso que eu quero fazer. Né? Agora a Anvisa não sabe o número de voluntários, não sabe o número de locais, não sabe se vai liberar, não sabe se vai comprar, não sabe de nada. Mas, repito, se fosse agrotóxico já estava liberado. A empresa chinesa Sinopharm anuncia que sua vacina tem 79,3% de eficácia. A farmacêutica informou também que solicitou autorização para o uso às autoridades da China. Gente, que mais nós temos aqui? Suspeito de matar a ex a facada no Morro do Alemão se entrega à polícia. Paulo Soares disse não aceitar o fim do relacionamento e confessou o crime. Gente, nós estamos aqui também acompanhando nos principais canais de notícia muitas retrospectivas, né?
Infelizmente aqui nós não temos como destacar a retrospectiva, né, porque senão vai ficar muito longo. Foram muitos fatos no ano de 2020, que foi predominantemente marcado pela pandemia, por atos contra o racismo, né, pela morte do George Floyd, aqui no Brasil, pela morte lá daquele rapaz negro lá no Carrefour. Mas enfim, nós temos aí uma pandemia que também prejudicou os esportes, os campeonatos, as Olimpíadas de 2020, algo que nunca aconteceu, o cancelamento de uma Olimpíada, a morte de várias pessoas do meio artístico, muitas delas também em decorrência do coronavírus. Então nós temos aí uma retrospectiva, infelizmente, muito triste para 2020, que foi marcado por uma positividade, que, claro, é a solidariedade do povo para o povo, porque solidariedade do governo para o povo, isso não teve. E tem que se fuder, acabou! Né? Mas a população, ou grande parte da população, se juntando para colaborar com o próximo. Vamos aqui falar da Série B. Cruzeiro empata com o Cuiabá e fica mais distante do acesso. Que fase do Cruzeiro, hein? O Clube Mineiro está na 11ª posição da Série B. Aviação Civil, Boeing 737 MAX faz o primeiro voo comercial nos Estados Unidos em quase 2 anos. A aeronave ficou proibida de voar após acidentes deixarem 346 mortes. Ex-marido é preso suspeito por morte de gerente de banco em Curitiba. A polícia investiga se o homem encomendou o assassinato, mais 2 foram presos. Governo do Rio de Janeiro lança edital de privatização da SEDAI, a Companhia de Águas do Estado do Rio de Janeiro. Prazo para concessão de serviço de água e esgoto é de 35 anos. E temos aqui o ícone da Prêt-à-Porter, Pierre Cardin, revolucionou a alta costura e a moda de massa. O estilista morreu aos 98 anos na França. Terremoto deixa 6 mortos e 26 feridos na Croácia. O abalo foi de 6,4 graus na escala Richter. O tremor provocou desabamento de prédios no centro do país. Estados Unidos se aproxima de 20 milhões de casos da Covid no país. Os Estados Unidos ultrapassou abril em número de mortes. Já são 65 mil em dezembro. Rússia revisa dados e mortes por Covid triplicam com a revisão de dados. Foi para 186 mil mortes. Wuhan pode ter tido... Wuhan na China, pode-se dizer que foi a cidade natal do coronavírus. Wuhan na China pode ter tido 10 vezes mais casos do que o oficial. Subnotificações são altíssimas. Idosa de 91 anos, que foi a primeira a tomar a vacina no Reino Unido, ela tomou hoje a 2ª dose da vacina. Margaret Keenan foi a primeira pessoa no mundo a receber a vacina da Pfizer, fora aí da testagem, né, dos estudos. Ela foi a primeira a receber a vacinação e hoje recebeu a 2ª dose. Prefeito eleito de Goiânia poderá tomar posse na UTI. Maguito Vilela está internado há mais de 2 meses após pegar Covid. Na Arábia Saudita, ativista que defendeu o direito de mulheres dirigirem pega 5 anos de prisão. Lua Jean foi condenada sob acusação de ter contato com organizações hostis. Que mais nós temos aqui? As dezenas mais sorteadas da história da Mega Sena da virada. O prêmio está estimado em 300 milhões. Bom, eu nem vou falar sobre o que eu acho da Mega Sena, mas com tanta marmelada que tem no Brasil, eu duvido muito que a Mega Sena não seja mais uma delas. E eu tenho certeza que aí não tem falcatrua nenhuma. Rombo nas contas do governo se aproxima de 700 bilhões no ano. A pandemia derrubou a arrecadação e aumentou os gastos. Nick Maxgan, do reality Pesca Mortal, morre aos 33 anos. O site TMZ diz que a polícia está investigando a morte. Prefeitura do Rio promete multar em 15 mil reais aglomerações no Réveillon. Portanto, não há festa da virada. E para finalizar, falando mais uma vez aqui do Mourão, o vice está com Covid.
Ele está sem febre e tem dores leves no corpo, diz a assessoria. O vice-presidente foi diagnosticado com Covid-19 domingo e está em isolamento lá no Palácio do Jaburu. Passa bem, portanto, o Mourão, até agora sem febre, só com dores leves. É o resfriadinho, é a gripezinha para quem tem histórico de atleta. Bom, gente, é isso aí. Essas são as principais notícias. Ah, tem mais uma aqui, ó. Em Belo Horizonte, capital mineira, dono de loja de roupas é suspeito de estuprar mulheres em provador. Mais de 50 vítimas relataram abusos e há 5 boletins de ocorrência registrados contra ele. Que absurdo. Essas são as principais notícias, né? As notícias gerais que nós temos nesta quarta-feira, o último jornal ACN do ano de 2020. Agora nós vamos destacar as notícias da nossa região. Gente, Buri proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em ruas e praças para conter o novo coronavírus. Não mentira de tempo, isso. Cidade de Buri, região aqui de Itapetininga. O decreto será válido entre os dias 1 e 3 de janeiro. O objetivo é evitar aglomerações em espaços públicos durante a festa, né, as festas de final de ano. O consumo de bebidas alcoólicas será proibido em ruas e praças de Buri, no interior de São Paulo, região de Itapetininga, nos 3 primeiros dias de 2021. A decisão foi tomada pelo prefeito Yahia Chaim, Omar Yahia Chaim, do PP. O objetivo é evitar aglomerações em espaços públicos durante a fase vermelha do Plano São Paulo. Quem for flagrado consumindo bebida alcoólica em praças e ruas de Buri entre os dias 1 e 3 de janeiro está sujeito a infrações sanitárias e penalidades contidas no artigo 112 da Lei nº 10.083. A pena pode variar entre uma advertência, prestação de serviço à comunidade e uma multa de 10 a 10 mil vezes o valor nominal da unidade fiscal do Estado de São Paulo ao FESP vigente. Sei lá, muito brando, acho, né? Muito brando essa pena, mas enfim. Segundo o prefeito Omar Chaim, essa medida de enfrentamento ao novo coronavírus adequa o município ao Plano São Paulo. Durante esses 3 dias, a cidade terá o reforço de policiais militares de Itapeva. Representantes da Guarda Civil Municipal e do Conselho Tutelar também estarão em plantão nas ruas para coibir esse consumo, né, para tentar coibir o consumo de álcool em locais públicos. Isso visa a tranquilidade. Houve muitos excessos nessa passagem do feriadão de Natal, comentou Omar Chaim. O presidente da Associação Comercial de Buri, Ney Carvalho, ressalta que essa decisão do prefeito também foi motivada por um costume existente na cidade. Aqui as pessoas têm o hábito de comprar bebidas alcoólicas e se reunir para o consumo. Isso geralmente acontece até em frente de bares, o que incomoda também os comerciantes. De acordo com o Ney, tanto o decreto estadual quanto o municipal afeta diretamente o comércio de Buri. Mas eu conversei com os comerciantes e eles, de certa forma, entenderam a necessidade de proibir a venda, completou ele. Gente, em cidade que tem prefeito, em cidade que tem polícia, que tem guarda civil metropolitana e que tem culhão, a lei funciona. Agora, em locais que não tem, né, aí não funciona. Arregou. A cidade de São Manuel anunciou na noite passada, né? Final da tarde, início da noite passada, que não há mais leitos disponíveis para o tratamento da Covid-19 no Hospital de São Manuel. Ou seja, São Manuel corre um gravíssimo risco, existe uma grande possibilidade de haver em São Manuel um colapso do sistema de saúde. Ou seja, gente procurar o atendimento para tratamento da Covid e não ter. Isso é colapso. E mesmo com essa situação tão delicada, eu não vou dizer que são pessoas, seres sem empatia, responsabilidade, vão fazer festa.
500 pessoas num pancadão. Eu já falei e repito aqui, goste ou não, quem não gostou, não tô nem aí. Gostou, não gostou? Esse negócio de pancadão só dá vagabundo. Maconheiro e vagabundo. 500 pessoas num pancadão acontecendo numa cidade que está com o sistema de saúde praticamente colapsado. No sábado, equipes da Guarda Civil Metropolitana de São Manuel, da Polícia Militar e agentes de fiscalização da Prefeitura Municipal, após denúncia, se deslocaram até uma chácara localizada no distrito de Aparecida, e no local estava programado para acontecer um baile pancadão, preparado para receber 500 pessoas. Através do setor de inteligência da Guarda Civil Metropolitana de São Manuel, foram interceptadas as informações da festa clandestina com cobrança de ingressos e lista de 500 participantes de várias cidades da região. Ainda segundo a denúncia, a festa seria regada a muita bebida alcoólica, drogas ilícitas, é o ambiente propício para vagabundo. E música de qualidade, né? Muita qualidade. Agentes especializados estavam acompanhando as informações e, através da localização do evento, que foi divulgado momentos antes do início da festa clandestina, deu-se início à operação com integrantes das equipes policiais da CGM, da Polícia Militar, acompanhados da chefe do setor de fiscalização da Prefeitura Municipal. Eles se deslocaram até o distrito de Aparecida, numa chácara, onde todas as providências foram tomadas para que o evento clandestino não fosse realizado. Diz comunicado da Prefeitura que todos os organizadores foram identificados, qualificados e, além das sanções administrativas, poderão responder por crime contra a saúde pública, artigo 268 CP, e ainda pelas sanções previstas nos decretos estadual e municipal em vigor. No boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar, consta que os holders alusivos ao evento com valores de bebidas, equipamentos de som e iluminação que seriam utilizados, a responsável pela festa clandestina confirmou que haveria sim cobrança de portaria e a venda de bebidas alcoólicas no pancadão. Tem que dar um pancadão na cara de quem estava realizando essa merda dessa festa. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Outros locais como Distrito Industrial, Recinto Mário Covas, Bairro Catânio Ângelo e estabelecimentos comerciais foram fiscalizados e nada irregular foi constatado, exceto o Bar do Turco, localizado na rua Bílio Gomes 246, onde foi verificado que havia uma porta aberta após o horário permitido, com aglomerações de pessoas em seu interior consumindo bebidas alcoólicas, sendo feito o contato com o seu proprietário e o mesmo orientado a tomar as demais providências, né? Participaram da fiscalização pela Polícia Militar o Sargento Márcio, o Cabo Silveira Cláudio, também o Cabo Bertolo, pela Guarda Municipal o CGMs Paulino, o Freitas, o Barbosa e também a chefe do setor de tributação da Prefeitura lá de São Manuel, a Priscila Freindenberg. Tá aí, portanto, é o que eu falei, onde tem prefeito, onde tem polícia, a coisa funciona. Gente, a vagabunda errada não respeita mais nem imagem de santo, né? O que tem de cracudo por aí que está roubando qualquer coisa para vender e comprar drogas, né? Principalmente o crack e a cocaína, que são mais viciantes ainda, né? Não está escrito. Tem muita gente, né, inserida no mundo do crime por causa da dependência química. E engraçado, a gente não vê o governo, nem o federal, nem o estadual, com um plano bom, um plano realmente existente para o tratamento dos dependentes químicos. Porque a partir do momento que você tira muita gente da dependência química, você automaticamente está tirando ele também do mundo do crime, da realização de furtos, de roubos, né? Porque muitos se inserem no crime
por causa do consumo de drogas. Rouba, furta, qualquer coisa, qualquer objeto, para comprar, muitas vezes, a principal é o crack. Olha só, em Botucatu, nem imagem de santa foi perdoada por 3 vagabundos aqui, né? 2 vagabundos e uma vagabunda. São 2 homens e uma mulher que saíram de uma residência com alguns objetos de dentro de uma casa na área central de Botucatu. Isso aconteceu na rua General Teles. Os GCMs, a Guarda Civil Metropolitana de Botucatu, os agentes da GCM, verificaram que a porta de entrada da casa estava danificada. E da posse das características dos suspeitos, conseguiram encontrá-los na rua João Passos, bem próximo dali. Foi feita abordagem e verificado que estavam com um espelho e com uma imagem de uma santa dentro de uma capelinha de madeira, uma casinha de madeira. Segundo o boletim da GCM, de pronto, os autores confessaram que tinham praticado o furto de uma residência. Foi feita a abordagem e verificado que estavam com um espelho e com a imagem da santa dentro de uma capelinha de madeira. Segundo o boletim, portanto, as partes foram conduzidas até o distrito policial, onde a autoridade tomou ciência dos fatos. Foi elaborado o boletim de ocorrência de furto qualificado e os suspeitos foram encaminhados para a cadeia pública. Os objetos foram devolvidos aos donos. Fumando pedra, loucura. Nem louco. A cidade de Serquilho está em luto. Médico de 57 anos morreu após complicações pela Covid-19. Tá aí, o vírus continua matando, inclusive profissionais da saúde. O que já é escasso, né, se tornando ainda mais escasso. Os profissionais de saúde estão se tornando escassos porque muitas vezes são afastados do trabalho porque contraem a doença, ou estão afastados porque psicologicamente já não aguentam mais, ou muitos infelizmente perdem até a vida. Enquanto isso, uma cambada de responsável vai fazer pancadão, tem que dar um pancadão na cara deles. O médico cardiologista e diretor clínico da Santa Casa de Serquilho morreu nesta terça-feira após ter complicações da Covid-19. Segundo a prefeitura da cidade, Renê Moreira tinha 57 anos, estava internado havia cerca de duas semanas no hospital particular em Tatuí. Ainda de acordo com a prefeitura, Renê foi diretor técnico da Santa Casa de Serquilho por aproximadamente 10 anos, onde também atuava como cardiologista. Por ser uma pessoa muito querida, houve comoção na cidade. Infelizmente não pôde haver a realização do velório. Funcionários da Santa Casa, junto de familiares e amigos, aplaudiram em frente ao hospital o carro que levou o corpo do médico. Ele é a 26ª vítima fatal por Covid-19 em Serquilho, que contabiliza 1.343 casos positivos da doença até a tarde de ontem. Em Pereiras e Cesário Lange, também mortes por Covid-19. Na cidade de Pereiras, a prefeitura também informou o registro de uma nova morte pelo coronavírus. A informação foi ontem à noite. O paciente, um homem haitiano, tinha se mudado para o Brasil há pouco tempo, estava lá em Pereiras. Jovem, 36 anos, morava em Pereiras, só que ele tinha outras doenças. A cidade tem 269 casos positivos, 2 mortes por Covid-19 e 259 curas. Cesário Lange não vive um bom momento. Mais uma morte, a 8ª morte em Cesário Lange pela Covid-19. A prefeitura cesário-langense confirmou a 8ª morte. O anúncio foi feito também ontem à noite no boletim epidemiológico da prefeitura. O governo municipal não divulgou detalhes do óbito, sobre quem teria falecido, não há informações. Em relação aos casos confirmados, a cidade chegou a 305. Gente, a pandemia não acabou. O Brasil
ainda está patinando, né, na vacinação, não está conseguindo sequer comprar os insumos, não conseguiu comprar 3% da quantidade de agulhas e seringas necessárias para fazer a vacinação. Ou seja, aqui para nós brasileiros, a esperança que nós gostaríamos que fosse a palavra de 2021, começar 2021 com a palavra esperança, assim, bem forte, né? Essa esperança tá meio distante ainda para o começo de 2021. Infelizmente, devido às nossas autoridades, e infelizmente também devido à negligência e responsabilidade de pessoas que não têm amor ao próximo, não têm a preocupação com o próximo, né? A vida não vale nada, né? O que vale é 6, 7 horas de pancadão regado a bebida e álcool. E os outros que se danem. A pandemia subindo, os números da pandemia subindo, né? Uma segunda onda parece cada vez mais evidente, uma segunda onda de contágio. O medo de que muitos estados venham a fechar os seus comércios já no começo de 2021. Aliás, já está acontecendo isso aqui no estado de São Paulo, nos feriados de Natal e agora de Ano Novo. Quem paga o pato é o comerciante, é o trabalhador, né? O comerciante, o trabalhador paga o pato, tem que fechar o seu comércio, não pode vender, não pode trabalhar. Mas muita gente pode ir às ruas, beber, fazer pancadão no meio da rua, aí não dá nada. Aí você não vê o fiscal ir lá no meio para encher o saco, mas vai encher o saco do comerciante. Mas o fiscal não vai lá, né, inibir a prática de quem está fazendo algazarra na rua. Infelizmente, 2021 vai começar com a palavra esperança um tanto quanto fraca para nós brasileiros. Em outros cantos do mundo, a palavra esperança já começou agora em 2020. É lamentável. E o que cabe a nós é tentarmos fazer cada um a sua parte. Bom, gente, vamos mudar de assunto. Por enquanto, porque nós vamos falar de Covid-19 aqui em Porangaba. Inclusive, ontem nós colocamos no nosso site, ontem à noite, o boletim de ontem do coronavírus, que mostrava estabilidade nos números na última semana, 82 casos. Hoje, os números já são diferentes. Né? Feriado antecedendo o Natal, né? A gente sabe que a pessoa contrai a doença, demora 4, 5, 6 dias para fazer o teste e ter o diagnóstico, né? Então você pode ver aí que o clima pré-natalino que levou muitas pessoas a já festejarem já está causando impacto, né? O clima de festa de fim de ano, de se reunir, vamos fazer festa, né? O que tinha entrado numa estabilidade já começa a sair da estabilidade. E você vai ver no comecinho de 2021 como é que vai ser. Se as autoridades não agirem nessa passagem de ano. Se aconteceu o que aconteceu no Natal, nas ruas aqui de Porangaba. Vocês vão ver como é que vai ficar. Eu falei, todo mundo fala e todo mundo vê. Aglomeração em período de pandemia é sinônimo de crescimento dos números. Fugiu a regra, os números sobem. Isso está provado cientificamente e a olho nu para todo mundo ver. Está falado, está explicado, só não entende quem não quer. Parece que existem, inclusive, autoridades que não querem entender. Bom, gente, vamos falar essa notícia para você que está curioso, você de Porangaba, que está curioso, está curiosa. Nós estamos aí numa passagem de ano e numa
transcendência de governo, né? Mudança de governo, eleições de 2020, foi outro problema, né, que fez esse número da pandemia subir, porque as autoridades também poderiam ter feito as eleições de 2020 ser eleições facultativas, diminuindo ainda mais o número de pessoas nas urnas, né, diminuindo mais a aglomeração, fazendo um combate mais eficiente, mas enfim, as eleições aconteceram, os representantes políticos de todas as cidades brasileiras foram escolhidos na festa da democracia. Que saiu caro essa festa da democracia em 2020, mas vamos lá. Bom, gente, os representantes políticos foram escolhidos, o prefeito eleito aqui de Porangaba foi o João Carlos Alves, o João Carlos Barros, o Cal, né? O Cal foi eleito, o vice, Carlos Roberto da Costa, o Robertinho, eles foram eleitos com uma ampla maioria dos votos. Há o período de transição, que começou dia 15, né? Período de transição, com as equipes de transição atuando. Há equipes por parte do prefeito eleito, o Cal, e por parte do prefeito em exercício, Luiz Carlos Vieira Sobrinho, as duas equipes atuando em conjunto nesse processo de transição. E as pessoas ficam se perguntando, quem será que vai assumir a Secretaria da Saúde? Quem será que vai ser o secretário de Obras? Quem será que vai ser o secretário de Educação, né? Da Assistência Social? Bom, gente, você estava querendo saber quem são os secretários ou quem serão os secretários da próxima gestão? Queria saber? Então vamos lá, vamos passar para você em primeira mão todos os secretários já escolhidos, a equipe já escolhida por parte do prefeito eleito Cal, João Carlos Barros, o Cal, que já tem aí a sua secretaria montada. Antes, porém, lembrando que há cortes no número de secretarias. Foram extintas. Foi extinta uma secretaria e outras duas secretarias, bom, foram extintas também, mas elas voltaram a ser uma só. Nós temos aqui a Secretaria de Gestão de Pessoas, RH, Recursos Humanos. Essa secretaria foi extinta. Eu, particularmente, não concordo muito com a extinção dessa Secretaria de Gestão de Pessoas. Se eu fosse o prefeito, mas não serei jamais, porque não sou sequer afiliado a partido e nunca vou disputar uma eleição. Não tenho nenhuma pretensão política. Eu estou falando, como eu penso. Eu extinguiria a Secretaria de Governo, tendo em vista que já há uma Secretaria de Administração, onde as atribuições são bem parecidas. Então eu tiraria a Secretaria de Governo, manteria a Secretaria de Gestão de Pessoas, que eu acho que é muito importante. Você tem mais de 300 funcionários na prefeitura. Mais de 300 funcionários. E possivelmente, num futuro bem próximo, se houver o crescimento do nosso município, e esperamos que haja, né, a demanda de funcionários tem que ser maior. Mas enfim, foi extinta a Secretaria de Gestão de Pessoas, foi extinta também a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e a Secretaria de Trânsito, Transportes e Serviços Gerais. Essas duas últimas, a de Planejamento e de Trânsito, Transportes e Serviços Gerais, elas serão unificadas novamente. Será como Secretaria de Obras e Serviços. Vai ser só uma secretaria, duas secretarias fundidas. Oi? Eu disse fundidas numa só, ok? Volta a ser apenas uma secretaria. As duas secretarias de Planejamento, Desenvolvimento Urbano, Transporte, Serviços Gerais e Trânsito voltam a ser uma só, que é a Secretaria de Obras. Então há aí essa extinção de 3 secretarias. Bom, vamos lá. Enfim, vamos aos nomes.
Eu só quis deixar claro aqui que há uma diminuição no número de secretários. E lógico, né, havendo também a diminuição no número de secretarias, haverá diminuição no número de diretorias também. Só que os nomes de diretores nós ainda não temos, ok? Os diretores de departamentos ainda nós não recebemos, até porque, pelo que nos foi passado, ainda existem alguns poucos departamentos que estão em conversação para discutir quem será o diretor responsável. Mas temos aqui chefe de gabinete, já foi secretário de Finanças aqui em Porangaba na gestão anterior do prefeito João Francisco, do ex-prefeito João Francisco São Pedro, Pedro Rubens Rossi, já foi ex-secretário, né, de Finanças e agora vai assumir a chefia de gabinete. Na Secretaria de Administração, já foi secretário também numa das primeiras gestões do ex-prefeito João Francisco São Pedro, Antônio Afonso de Miranda. Bom, você está vendo a foto dele, todo mundo conhece o Antônio Afonso de Miranda, é o popular Toninho do Carmo. Ian Diniz, que já também trabalhou na Secretaria de Finanças na gestão João Francisco, agora vai encabeçar a pasta, o Ian Diniz, secretário de Finanças. Na Secretaria de Saúde, alguns o conhecem, outros não, mas já atuou na Unesp, trabalhou vários anos na Unesp, tem experiência na área de saúde, né? Mas aqui em Porangaba nós ainda não sabemos como ele vai atuar. É um nome novo, José Luiz Pires de Campos Filho. José Luiz Pires de Campos Filho. O Zé Luiz de Campos que vai assumir a Secretaria de Saúde. Na Secretaria de Educação, temos um nome conhecido. Já foi secretária de Educação durante 1 ano e meio, também na última gestão do ex-prefeito João Francisco. Os dois não tiveram um entendimento em alguns pontos ali, né? Aí ela saiu, mas agora volta a Eliete Nunes da Silva Antunes, que já é conhecida, já fez um bom trabalho na área de educação aqui em Porangaba. Na Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer, temos um nome novo e de um jovem, o José Robson de Campos Soares, o Robson de Campos, vai assumir a Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer. Né? É um jovem entrando no lugar de um jovem, ele assume no lugar do Samir, que agora... O Samir Ribani, que agora é vereador, né? Vereador eleito, vai tomar posse dia 1º. Bom, na Secretaria de Promoção Social, na Secretaria do Fundo Social, né? Como já é de praxe, assume a primeira-dama, Denise Martins. Na Secretaria de Obras, esse eu acho que todo mundo já sabia, né? Já havia os comentários públicos. O Ricardo Fogaça, ex-vereador, também já nas primeiras gestões do ex-prefeito João Francisco, esteve nessa Secretaria de Obras, volta à Secretaria de Obras o Ricardo Fogaça. E na Secretaria de Governo, temos aqui o advogado Carlos Roberto Amaral Paes, todo mundo conhece como Beto Paes. Estes são, portanto, os secretários municipais anunciados para fazer parte da equipe da gestão do prefeito João Carlos Alves Barros, o CAL. Vamos ver aí, avaliar o trabalho destes secretários nos primeiros meses de administração. Temos que levar em consideração que muita coisa deve ser adequada ou arrumada às necessidades dos secretários e do município e da nova gestão. Né? Boa sorte a todos os secretários. E por fim, tem que destacar aqui também que na Procuradoria Jurídica permanece o Dr. Eberton Fernandes da Silva, né, que é concursado para o cargo de Procurador Jurídico. Bom, boa sorte à nova gestão, aos novos secretários, ao prefeito eleito, ao vice, a toda a equipe, aos diretores e aos funcionários, principalmente dos da linha de frente. Eu não apenas desejo boa sorte,
mas também desejo que a administração os valorize. Os valorize. Tem muita coisa, tem muitos recebimentos que acontecem dentro da prefeitura de forma irregular. Por isso que eu achava importante permanecer a Secretaria de Gestão de Pessoas, né? Tem muitos benefícios englobados ali dentro de alguns vencimentos, o que é ilegal. Não pode haver benefícios atribuídos ou inseridos em vencimentos de funcionários públicos. Tem muita gente dizendo que recebe hora extra e não recebe, e não faz a hora extra, mas recebe. Então, muita coisa dentro da parte de gestão de pessoas tinha que ser regularizada. Espero que seja. Nós vamos estar de olho e vamos cobrar por isso. Agora, tem muita gente recebendo benefício ali no meio dos vencimentos, e isso é ilegal, isso não pode. Isso não pode. E tem muito funcionário que deveria receber um vencimento melhor e não recebe. Justamente porque, sobre a alegação de que falta dinheiro para dar um salário melhor para os funcionários públicos. Não é que falta dinheiro, é que ele sai pelo ralo. Ele escoa para onde não deve ir, em vencimentos de alguns que não deveriam receber vencimentos, em hora extra de quem não fez hora extra. Fica aqui a dica para a atual administração já começar a fechar a torneirinha onde está vazando. Porque tem muitos vazamentos, né? E esse vazamento, um pinguinho ali, outro pinguinho aqui, uma gotinha cá, outra gotinha colar, a hora que você vê é um balde que está cheio e que se escoa, que se perde. Muitos benefícios para poucos e nada para muitos. Isso é injusto. E eu creio que a administração do prefeito Cal vai trabalhar para coibir as injustiças. Espero que sim. Desejo boa sorte e dou essa dica aqui para, se a atual administração quer começar a fechar os vazamentos, abrir o olho e dar uma checada nessas gotinhas que estão vazando por aí, né? Tem muitas. Bom, gente, para finalizar o nosso Jornal ACN, o último de 2020, infelizmente não é uma boa notícia aqui para Porangaba. Nós temos números da pandemia do coronavírus voltando a subir. Ontem nós tínhamos 82 casos confirmados, hoje nós temos 84. 2 novos casos diagnosticados de ontem à noite para cá. Gente, 84 casos confirmados, 79 recuperados, 42 monitorados, temos 1.108 casos descartados, não há casos suspeitos, por enquanto, graças a Deus, e infelizmente temos 2 óbitos. Nós estivemos conversando aqui com a Diretoria de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, a Edilaine Nardo. Ela disse que, na verdade, aqui em Porangaba foram diagnosticados 6 casos. Diagnósticos são 6 novos casos, mas que não entram na contabilidade do município. Por quê? O diagnóstico foi feito aqui, mas 3 pessoas moram em Santo André e uma em Cesário Lange. 3 pessoas de Santo André parece que são da mesma família, então, né? Mas estão aqui em Porangaba, estão de passagem aqui em Porangaba, estão passando o feriado de final de ano aqui em Porangaba. 3 pessoas de Santo André que estão em isolamento aqui em Porangaba e uma pessoa de Cesário Lange também que foi diagnosticada aqui em Porangaba. Estão em isolamento aqui, mas não entram na contabilidade de registros. Ah, mas por que 6? Você falou 3 de Santo André e 1 de Cesário Lange? Sim, são 6 novos diagnósticos. 3 de Santo André, 3 pessoas que residem em Santo André. Uma de Cesário Lange, aí já são 4. Somados mais 2 que são moradores aqui de Porangaba, que subiu, portanto, o número de 82 para 84. Sobe mais 2 porque são 2 moradores aqui de Porangaba com a Covid.
fora os outros 4 diagnosticados, mas que não moram aqui. Então, são números que mostram já uma ascensão de novos casos, um crescimento dos novos casos, o que é preocupante, tendo em vista que já está bem claro, há a preocupação de todas as autoridades de saúde pública, principalmente as mais sérias, né, de que haja um crescimento ainda maior no número de casos em decorrência das festas de fim de ano. De 2 dias para cá, o estado de São Paulo, na média móvel, vem contabilizando redução no número de casos, estava em amplo crescimento na semana passada, entrou em estabilidade no final da semana, e no começo dessa semana o estado de São Paulo está marcado como o estado que começa a registrar diminuição no número de novos casos, comparado ao período de 14 dias anteriores. O que nós alertamos e cobramos e enchemos o saco, o que nós sabemos que enchemos o saco, é para que as pessoas se cuidem, para que a taxa de crescimento da doença não volte para o nosso estado, para que nós não voltemos a ser um estado com um número de crescimento de casos. Porque se isso ocorrer, novamente quem vai pagar o pato é o trabalhador, é o pai de família, são os comerciantes. Né? Os comerciantes principalmente que vão pagar o pato, as empresas, os autônomos, todos esses é que vão pagar o pato, porque é estes que são proibidos de trabalhar. Enquanto isso, em muitos locais a algazarra continua e daí você não vê, né, a fiscalização e a cobrança em cima, né, da algazarra. Esses aí não param, né? A algazarra continua em muitos locais do nosso país. Gente, se cuide. Que a sua passagem de 2020 para 2021 seja boa. Claro que eu quero que haja confraternização entre você, sua família e amigos, mas com moderação. Cuide-se, precavenha-se e peço para você que quer que 2021 mude, peço, em primeiro lugar, pense no próximo. A pandemia do Covid-19 chegou em 2020, talvez para ensinar, para nos ensinar, que é um período de começar a se pensar no próximo. Infelizmente, muita gente ainda não entendeu. Mas eu espero que, pelo menos nessa passagem de ano, algumas pessoas parem para pensar e refletir. Não, eu vou me resguardar porque se eu pegar essa doença, não serei apenas eu o prejudicado. Eu corro o risco de prejudicar mais alguém. Vamos rezar para que haja empatia nesse final de ano. E para que 2021 seja logo o ano da esperança para nós brasileiros. Tá meio difícil, né? Tá meio difícil. Bom, o Jornal ACN de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanhou nesse ano de 2020, olha, não sei como agradecer. Não sei realmente como agradecer a sua companhia. Apenas dar aqui o meu abraço virtual, né? E desejar que o seu 2021 seja maravilhoso. Um forte abraço. Até o ano que vem. E 2021. Vem com calma.